Olá, meus amados, a paz do Senhor. Quero desejar uma boa tarde a todos. A nossa reflexão de hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim a palavra da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De todas as mensagens enviadas às igrejas da Ásia Menor, essa é uma das mensagens que em seu conteúdo se torna uma das mensagens mais duras e pesadas de Jesus para as igrejas. Todas as outras igrejas, Jesus tinha sempre algum aspecto positivo a ser destacado, mesmo aquelas igrejas que estavam em uma situação de pecado e de desobediência, sempre existia algum aspecto positivo que era destacado na vida dessas igrejas. Sempre havia alguma coisa para falar a respeito de alguma qualidade, de alguma virtude da igreja. A igreja de Laodiceia só há repreensões da parte de Jesus para ela. Seu estado, que é identificado por Cristo e só por Ele podia ser identificado, por conta que diz respeito à atitude, diz respeito a algo muito mais profundo que simplesmente a conduta, o proceder, as realizações, tem a ver com estado de espírito, tem a ver com posturas, tem a ver com motivações. E só diante de Jesus essa igreja se vê despida, se vê totalmente nua, se vê totalmente exposta diante dos olhos de Jesus. Ao se identificar a igreja, ele diz que ele é o Amém, o Amém. O Amém é aquele que consuma todas as coisas. Ele tem a palavra final sobre todas as coisas. Cristo é o Amém. Ele é o Amém diante de Deus para nós. Paulo diz que em Jesus temos sim o Amém de Deus em todas as suas promessas para nós. Se queremos de fato uma afirmativa da parte de Deus concernente as bênçãos de Deus, elas são dadas através de Cristo. Ele é o assim seja de Deus para nós. Ele é o Amém de Deus para nós. É em Cristo que nós recebemos a aceitação. Mas o assim seja, o Amém, quer dizer que Ele é quem tem a palavra final sobre todas as coisas. Sempre o Amém é a palavra final de todo texto, de todo argumento que se dá. E Jesus é o Amém, é aquele que tem a palavra final sobre tudo, é aquele que dá a sentença final sobre todas as coisas. E aqui ele diz que ele é o Amém, também é a testemunha fiel e verdadeira.
Uma testemunha fiel e verdadeira, verdadeira porque é aquele que testemunha do que viu, do que observou. Por isso que diz que ele também é o princípio da criação. Não tem um só evento na história que ele não conheça de forma muito precisa. Ele é o princípio da criação. Não tem um acontecimento. Isso não só apenas com relação à história, mas dentro da própria existência. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é a fiel testemunha porque conhece a história passada, o que está acontecendo e o que virá a ser. Ele é a fiel testemunha. Quando ele profere a sua palavra, profere com base naquilo que ele conhece. Ele disse para os judeus que ele falava daquilo que tinha visto e ouvido diante do seu Pai. Por isso ele era uma fiel testemunha e é a fiel testemunha. Aquilo que Jesus diz é preciso ser levado a sério, porque o juízo de Cristo não é temerário, não é baseado em projeções e deduções, mas na verdade ele é a fiel testemunha, a testemunha fiel e a testemunha verdadeira. Se ele falar algo, é preciso que a gente atente para isso com muito cuidado, porque ele está falando com conhecimento de causa. Ele é o princípio da criação de Deus. Não há um só fato na história que Jesus não conheça de forma minuciosa e precisa. Dentre todos os acontecimentos da história, do que foi, do que é e do que vier a ser, isso dentro da própria experiência humana como um todo, mas ele não é só uma fiel testemunha dos fatos históricos da humanidade, ele é a fiel testemunha no que diz respeito à vida de cada indivíduo na Terra, porque as Escrituras nos diz que o homem não precisa falar nada de si mesmo diante dele, ele os conhece, ele é a fiel testemunha, ele sabe todas as coisas. Então, quando ele vai aqui falar para esta igreja, ele se identifica como alguém que vai dar um testemunho verdadeiro. Que vai dar um testemunho verdadeiro. Que aqui vai definir aqui a condição da igreja de sinceridade naquilo que diz, de verdade naquilo que ele diz. Como dizemos ontem, Deus sempre nos trata com honestidade. Sempre nos trata com honestidade, sempre falará a verdade ao nosso respeito em todas as coisas. É preciso a gente atentar para o que Deus tem nos falado, a cada dia e a cada momento em nossa caminhada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Aqui está uma das condições em que deixa Jesus mais incomodado. Ninguém vê reação tão assim repugnante por parte de Jesus do que essa que ele tem concernente a essa igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Esse estado de indiferença, e diz às pessoas que estudam sobre a questão do que é o amor, ou do que é o contrário ao amor, que o contrário ao amor não é o ódio, o contrário ao amor é a indiferença. E o que era exatamente aquilo que é identificado nessa igreja. A característica dessa igreja era a indiferença, o meio termo, aquela coisa que fica dentro de uma situação de dubiedade, coração dividido, onde Deus não é o centro, onde Deus não ocupa a totalidade do ser, não é de fato aquele que se centraliza como uma coisa mais essencial, como uma prioridade, é considerado como algo secundário, como algo secundário. E a gente vê muito nos nossos dias, no tempo de liberalismo teológico e em tempos em que há um racionalismo frio, indiferente, concernente às coisas relacionadas a Deus, se sente enojado com tudo isso. E aqui o que acontece é que esse é o estado dessa igreja, esse meio termo, aquela mesma situação que se manifestou na história de Israel com o profeta Elias. O profeta Elias chega e conclama a nação para uma decisão, porque eles estavam com o coração dividido, ou cocheando. Imagina só que situação triste diante de Deus, que eles ficassem cocheando entre Baal e o Senhor.
como se Deus pudesse disputar com qualquer outra divindade, como se Deus pudesse ter coração que fosse dividido entre ele e uma outra divindade tão mesquinha, tão depravada como eram aquelas divindades cananeias. Então é muito triste que Deus viva essa experiência com seu povo. O profeta Elias chega ali e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando ficarão divididos entre o Senhor, né, entre o Senhor Deus e Baal? Então essa situação intermediária, essa situação de dubiedade, isso é profundamente ofensivo para Deus, porque Deus exige exclusividade de nossa parte. Nós não podemos ter um coração frio, indiferente, né? melhor dizendo, indiferente para com Deus, que é esse estado de mornidão. O próprio Jesus, no versículo 19, ele diz assim: portanto, ser zeloso, que era uma coisa que essa igreja tinha perdido, o zelo, a paixão, o amor por fazer as coisas para Deus, num nível de excelência, né, que pudesse ser de fato agradável diante de Deus. Por isso que o Senhor diz aqui para aquela igreja: quem dera fosses frio ou quente. Por que Jesus prefere a frieza total ou o fervor total? Porque Deus não nos quer de forma parcial, um coração com parcialidade. Somente podemos conhecer a Deus, encontrar-nos a Deus, se cumprirmos aquilo que diz a sua palavra: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quando Deus é apenas um acessório, quando Deus é apenas algo que é acrescentado às coisas que a gente julga ser importante na vida e não é o centro de tudo, nós estamos cometendo o gravíssimo erro de dividir o nosso interesse, as nossas afeições entre Deus e outras coisas. E a maior expressão de amor que o ser humano tem que expressar nesta vida é o seu amor a Deus. O amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas, tem que estar acima de tudo que você é, de tudo que você tem que estar acima de si mesmo, porque você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, é ofensivo para Deus que as pessoas vivam essa experiência de estar em cima do muro com relação a Deus, né? Em cima do muro. Para isso, Deus tem esta palavra de advertência: quem dera se fosse frio ou quente. Porque esse é o perigo dessa situação de indiferença. Por isso que Deus diz: quem dera fosse frio ou quente. Porque uma pessoa que está nesse estado, ela vive um auto-engano. Ela vive aquele sentimento de auto-engano, e aí o perigo de se perder é muito maior do que aquele que já está no estado de frieza total, né? Por quê? Porque tem consciência da sua condição. E aqui está essa situação de insensibilidade e indiferença com relação ao estado de coisas em que se encontrava. E ele diz no versículo 16: assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja só a reação de Jesus com relação ao estado da igreja. Ele diz que, concernente àquela igreja, ele sente náuseas, vontade de vomitar, né? Algo que lhe causa, um adoecimento, sabe? Uma coisa que você tenta ingerir pensando que vai lhe fazer bem, de repente lhe faz mal. Assim Jesus se sente com relação àquela igreja. O comportamento indiferente, morno daquela igreja causa esta repulsa por parte de Jesus. Ele se sente como alguém que está prestes a vomitar. O comportamento da igreja lhe dá enjoos, quando deveríamos ser algo palatável, né? Ser algo agradável, ser algo que possa deleitar, né? É triste que muitos se tornem desta forma, alguém que causa esse tipo de reação em Cristo, causa esse tipo de sensações, de estar enojado, de estar prestes a vomitar, de estar enjoado, né? Esse é o sentimento que Jesus descreve aqui com relação àquela igreja. Estou prestes a vomitar-te da minha boca, colocar para fora. Quer dizer, é que houve um esforço para tentar digerir tudo aquilo que a igreja estava lhe apresentando, mas no final aquilo só lhe causou
um sentimento de repulsa muito grande. Ele estava com vontade de vomitar, é o que ele diz, diante de tudo aquilo. Porque o que estava sendo oferecido e feito era algo que causava esse tipo de reação em Jesus. O estado de insensibilidade e indiferença da igreja é revelado no versículo 17, quando eles dizem assim: dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Nada é mais perigoso do que a indiferença espiritual. Nada é mais perigoso do que estarmos vivendo e achando que tudo está bem, quando na verdade aos olhos de Deus a nossa vida é uma lástima. Nada é mais perigoso do que a gente achar, porque realizamos alguns compromissos de nossa vida devocional, isso será suficiente, ou oferecemos a Deus algumas migalhas do nosso tempo, de nossa devoção, de nossa dedicação, e achar que vamos ser salvos por isso. Para essa igreja, Jesus diz: tu dizes que está bem, tu dizes que está salvo, tu dizes que as coisas estão bem, mas não sabes, tu não sabes como tu se encontra. Nada é mais perigoso do que quando a gente tem, de fato, uma experiência de auto-engano. Estamos nos auto-enganando. Quantas pessoas não estão se aglomerando nos templos, se auto-enganando, né? Achando que por frequentarem uma igreja, ou participarem de algum ministério, por terem a liberalidade de contribuir, elas estão salvas. Quando a vida cristã é uma vida que deve ser vivida de forma integral, não apenas dentro de um padrão de comportamento religioso, mas inclui o total daquilo que a gente faz para Deus, em tudo que a gente realiza, quer comendo ou quer bebendo, fazendo tudo para a sua glória. E aqui Jesus diz: você não sabe, você não tem autoconhecimento apropriado ao seu respeito, você não sabe o estado miserável em que você se encontra. E aqui ele está nesse momento exatamente para fazer isso, para revelar àquela igreja o estado em que ela se encontrava. E aí ele, no versículo 18, ele age de uma forma tão mansa, de uma forma tão delicada, porque ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifestada a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Jesus disse que aquela igreja precisava se esforçar para adquirir aquilo que verdadeiramente era importante, os verdadeiros tesouros que foram desprezados. Você vai olhar na vida dessa igreja, você não tem nenhum pecado aqui destacado de forma específica por Jesus. O que ele vê na vida daquela igreja é o estado de autoconfiança, de orgulho espiritual, de um sentimento de presunção, e todas essas atitudes é muito ofensiva diante de Deus. Quando você passa a construir a sua relação com Deus baseado na autoconfiança e não dependente da graça de Deus, quando você passa a ter uma percepção que parece que você verdadeiramente consegue conquistar o favor divino pelo seu bom desempenho, pela sua performance, você ofende a Deus. Deus é ofendido tanto pelo pecado desenfreado do ser humano no sentido moral, quanto também é ofendido com a justiça própria, com o sentimento de autoconfiança humana. E essa igreja comete esse gravíssimo erro de dizer: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta. A autoconfiança é totalmente ofensiva diante de Deus, porque todos nós somos dependentes da graça divina. Se estamos diante de Deus, se estamos aceitos diante de Deus, é por conta de sua boa vontade para conosco. E essa igreja comete esse erro de ter se esquecido daquilo que é verdadeiramente importante e ter se agarrado a coisas que ela achava ser a sua autossuficiência. E a vida com Deus não é autossuficiência, é dependência total a Deus. Por isso que Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Você esqueceu os verdadeiros valores, os verdadeiros tesouros espirituais. A igreja tinha desprezado isso.
A igreja se cobria de justiça própria e se esqueceu de se cobrir com a justiça provida por Deus, porque Jesus disse assim: compre também vestes brancas, que tem a ver com a justiça, com a justificação, tem a ver com aquilo que Deus proveu para nós estarmos diante dele. A igreja aqui se assemelhava àquele homem que adentrou naquela festa de casamento, se vestindo por conta própria, e logo foi notado que ele estava tentando se colocar dentro das condições de estar naquele lugar por conta própria. Assim nós temos que ter a capacidade de atender ao que Jesus nos ensina. Olha a forma delicada, amorosa com que ele dirige esta palavra. Eles aconselham-te. É uma palavra de aconselhamento, uma orientação carregada de afetos e de interesse. Isso está claro quando ele diz isso, e ele diz no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amam, portanto ser zeloso e arrepende. Aqui está declarado o amor paternal de Deus. Eu castigo a todos quantos amam. É aquele texto de Hebreus que diz que Deus é o Pai que castiga os filhos que amam. Aqui mesmo, diante de uma igreja que o trata com tanta indiferença, ele declara o seu amor paternal, dizendo que se ele está agindo daquela forma, é uma demonstração de um amor paternal, de um amor insistente, porque ele vai dizer ainda no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Se observe aqui a persistência de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Olha só a humildade de Jesus, do lado de fora. Do lugar onde ele deveria ser o centro de tudo, ele está do lado de fora de tudo aquilo. E a humildade dele estar persistindo, porque aqui o que nós vemos é um estado de alguém que está persistindo para que lhe dê a oportunidade de entrar. O que ele diz é que se alguém ouvir, porque a responsabilidade será pessoal, né? Será pessoal, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A ceia é a última refeição do dia. Isso quer dizer que mesmo na última hora, mesmo no último momento, Jesus está lá insistindo. Mesmo no último momento, Jesus está lá pedindo permissão para entrar, para participar da nossa vida, para se tornar parte da nossa vida, de uma forma em que ele seja aquele que se assenta à mesa conosco e desfruta da vida conosco. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Observa só que há aqui uma relação de reciprocidade. Jesus é capaz de participar daquilo que a gente pode servir, daquilo que a gente tem para oferecer. Cearei com ele, e às vezes o que a gente tem para oferecer não é nada agradável, mas ele sabe compartilhar com aquilo que a gente estamos vivendo. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu cearei com ele e ele ceará comigo. Nesse momento quem põe a mesa é Jesus. Neste momento quem coloca a mesa diante de nós é ele. Nós vamos cear com ele, e ao cear com ele, a sua mesa ela está farta de amor, graça, misericórdia, bondade. É exatamente isso que Cristo quer colocar diante de nós quando ele põe a mesa para cearmos com ele. Quantas vezes nós estamos assim nessa situação, né? Em que tocamos a vida quando Cristo está insistindo para participar da vida conosco, quer seja se o que nós estamos ingerindo seja amargo, o que nós estamos ingerindo na vida seja um alimento amargo, difícil de ser digerido, ingerido e digerido. Jesus disse: eu cearei com você, mas também levarei você a cear comigo. E é isso que Jesus pede aqui, que a gente possa deixar ele participar da nossa vida de uma forma especial. E ele diz: ao que vencer, dali a sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A maior de todas as promessas ele faz para a igreja mais decadente, porque ele está sempre esperando o melhor. Jesus está sempre olhando para um quadro como esse, esperando que as coisas sejam diferentes.
Ninguém pensa de forma tão positiva quanto Deus. Por isso que ele disse através do profeta Jeremias: eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um fim e uma esperança para o futuro. Ninguém pensa tão positivamente como Deus. Mesmo diante de um quadro como esse, ele está pensando positivamente e fazendo promessas para os vencedores. Ao que vencer, vai se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Essa é uma promessa grandiosa para os vencedores, para aqueles que estão vencendo a indiferença, sendo zeloso, como ele diz assim, ser zeloso, não se entregando de forma alguma a uma vida de indiferença espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa mensagem das 7 igrejas da Ásia, mesmo num pouco tempo, a gente fala aqui um pouco muito corrido, a gente ministra em um tempo muito resumido, possa ter ajudado muitos irmãos a refletir, a respeito da sua vida espiritual e possa ter ajudado a muitos no seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe os irmãos, tenham uma boa tarde em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com os teus santos. Obrigado por mais, Senhor Deus, uma série de mensagens que nós aqui compartilhamos com o teu povo, Senhor. Nos dá a tua graça, nos fortalece a cada dia, abençoa todos os teus servos que estão, Senhor, nos assistindo agora. Senhor Deus querido, abençoa aquela criança que está, Senhor Deus querido, na fila de espera daquela cirurgia, Senhor Deus, aguardando, Senhor Deus querido, para se submeter a essa intervenção cirúrgica. A tua serva que nos fez o pedido de oração, nós nos colocamos diante de ti pelaquela criança e pedimos que use de misericórdia para com ela, Senhor. Meu Deus, abençoa ricamente todo o teu povo, Senhor, nesse dia. Que a graça do Senhor permaneça sobre a vida de todos os teus santos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.